Fala galera, sou o Iron, idealizador do Fábrica de Opalas. É um prazer ter você conosco aqui mais uma vez no nosso canal. Nós temos sempre falado que você faz parte da nossa história e a sua história vai ser contada aqui no balcão da fábrica. E queremos destacar hoje um pouco das diferenças entre lanternagem, pintura e também entre restauração. Lembrando que nós estamos na rede social, você pode seguir as nossas redes sociais lá no Instagram, @Fábrica de Opalas, estamos também no Twitter, @Fábrica de Opalas, pode acompanhar também nossos vídeos rápidos lá no TikTok, @Fábrica de Opalas. Aqui no YouTube você não esqueça de inscrever no nosso canal, adicionar o sininho e dar o seu like, a sua opinião é muito importante para nós. E dando sequência ao nosso trabalho, hoje nós vamos falar um pouquinho de um Opala SS 1979. Esse Opala, nós encontramos esse Opala há mais ou menos 4 anos atrás. Ele estava em uma cidade satélite aqui do Distrito Federal, especificamente em uma chácara, debaixo de uma árvore há muitos anos. Ele deveria estar pelo menos uns 2 anos parado debaixo dessas árvores. Mas esse carro, o interessante que você vai poder ver aqui na sequência da nossa edição do vídeo, é que esse carro é um carro muito bom de lata, ele tem uma boa estrutura e aos conhecedores das cores GM que foram sendo lançadas nas fabricações dos carros, esse Opala, a cor original dele ela é amarelo candeias, mas eu optei pintar pelo amarelo trigo, que é a cor que saiu em 75. Por que isso? Porque eu tenho um Opala SS 74 Caju e o amarelo candeias ele aparece muito com o Caju, e para não ficar dois carros da mesma tonalidade, eu resolvi fazer essa mudança na cor. Os colecionadores de carros antigos realmente não gostam desse tipo de mudança, mas para se adequar dentro do meu projeto, dentro daquilo que vem esboçar o nosso desejo com carros antigos, eu acho que você vai gostar um pouco dessa ideia, dessa cor do amarelo trigo com as faixas pretas do SS, você vai acompanhar aqui no nosso canal. Vem conosco acompanhar um pouco aí desse processo de pintura e lanternagem desse carro. Então pessoal, nós estamos aqui agora na Pandora Car, a oficina do nosso colega Anderson, e como vocês sabem, esse aqui é um processo de pintura e lanternagem, como eu falei no início do vídeo, não é um processo de restauração. Existe uma diferença entre restauração completa e também pintura e lanternagem. Com o profissional Anderson que está aqui conosco, ele vai falar um pouco da história dele, vai contar pra gente como que ele entrou no mercado de trabalho de pintura e lanternagem, ele vai falar pra gente também um pouquinho da estrutura desse carro, da história do trabalho dele com esse carro até o momento, como esse carro está até agora nesse processo de pintura e lanternagem, ok? Anderson, me fala um pouquinho da sua história aí, fala pra mim como é que você começou o seu trabalho como lanterneiro, como pintor, fala um pouquinho da sua história pra gente. A gente quer saber um pouquinho da sua história aqui na Pandora Car. É o seguinte, quando eu comecei a trabalhar com lanternagem, na área de lanternagem, eu aprendi com os 13 anos de idade, sou carioca, sou do Rio de Janeiro, aprendi a lanternar lá, e quando eu aprendi a fazer a lanternagem, eu já comecei a trabalhar na área da funilaria, fazer peça, fazer caixa de ar, fazer laterais, de Kombi e de outros carros, até mais antigo, porque na época que eu comecei a aprender foi na época de 93, 94. Como você é do Rio de Janeiro, Anderson, você deve ter feito muito Opala, você deve ter feito muito Maverick. Conta um pouco dessa história. Você chegou a pegar esse tipo de carro? Sim, cheguei a pegar, Opala, Maverick, na época tinha as Kombizinha Corujinha, e as laterais dela às vezes poderia ser demais, na época não vendia essas peças, então nós adquiria chapa de número 20, chapa de número 18, tinha que fazer aqueles frisos, aqueles vincos, e de lá pra cá, eu vim só mesmo aperfeiçoando
E hoje eu faço muitas peças, né? De peças que às vezes não encontra no mercado para fazer, né? E a gente acaba, né, tendo que fabricar essas peças, né, com as próprias mãos. Então você é um chapeiro, né, Anderson? Você consegue fazer um curvão de roda, você consegue fazer uma chapa traseira, você consegue fazer alguma coisa do paralama. Fazer, por exemplo, essas peças que é difícil de encontrar, que nem a peça ali que tem o Opala, né? Por exemplo, esse Opala, a saia abaixo do painel frontal onde pega os farol, você não consegue encontrar ela no Mercado Livre. Você não consegue encontrar no mercado, você encontra o painel frontal, né? Onde prende os farol, prende o capô, mas ela embaixo não consegue encontrar. E a gente pega e fabrica essas peças, né? Porque alguns Opalas que nós encontramos e nós pegamos para poder estar fazendo o serviço de lanternagem, essas peças são impossíveis de recuperar devido aos vínculos e os maltratos que elas recebem devido às pancadas, né, e às maresias, né, do tempo. Legal, Anderson. Então fala um pouquinho desse carro pra gente. O que você acha? Esse carro, quando ele veio pra cá, a gente trouxe ele pra cá, ele já estava com a pintura removida, mas você teve que fazer algumas coisas, alguns ajustes, você teve que desempenar algumas coisas, alinhar outras coisas. Fala pra gente um pouquinho desse carro. Esse Opala, ele, quando chegou aqui, como o senhor disse, já tinha, né, sido removido, a base do removedor, né, tinha outras peças que ainda não tinha sido removido, e eu removi não removi com o removedor, removi através da lixadeira. Por que você não removeu com o removedor, Anderson? Porque o removedor, quando a gente aplica ele na lata, ele tem uma dificuldade para poder tirar a resina do produto. E muitas vezes, quando nós acaba jogando o prime, né, ou tem que levar um repasse de massa, corre o risco de ali dar uma bolha ou arrepiar. E já aconteceu isso, né, eu fazendo um serviço e eu tive que, né, remover o capô, né, de um Opala todinho para poder começar do início, porque ele veio de outra oficina, tinha sido aplicado o removedor, tinha sido aplicado o prime, e devido ter o resíduo do removedor por baixo e não ter sido retirado, começou a dar bolha e eu tive dificuldade para poder realizar o serviço, mas consegui realizar, né, com muito esforço, consegui realizar. Por isso eu não usei o removedor, usei o disco de lixadeira fino, removi toda a tinta, né, com a politriz, que ela é baixa rotação, né, não chega a esquentar a lata, e disso a lata não foi prejudicada ao ponto, né, de eu ter trabalho de dar uma preparada nela. Ah, tá. E nesse processo de preparação da lata desse Opala, qual foi a parte desse carro que te deu mais trabalho? Você não encontrou nenhuma parte? Por exemplo, você estava me falando ali, quando a gente chegou aqui na sua oficina, que a frente do carro ele é muito bom, mas a frente dele estava te dando um problema de alinhamento. Você estava me explicando um pouco disso daí. Você pode falar um pouquinho para os nossos amigos o que seria isso? É o seguinte, esse Opala, antes do senhor adquirir ele já tinha sido de outra pessoa, né? E assim, às vezes o veículo, a pessoa ele acaba batendo, né? Tendo um problema de colisão e é levado para uma lanternagem, e ali por ser feito um serviço assim, sem dar uma prioridade, né, para aquela peça, botar ela para ficar uma peça novamente original, alinhada. Então, alguns profissionais e às vezes alguns donos de veículo precisam do carro muito rápido. Às vezes um carro desse a pessoa coloca no trabalho, né? Muito serralheiro acaba usando um veículo desse, né, para fazer seus trabalhos, e nisso, por ter pressa, né, do serviço, acaba fazendo o carro de qualquer maneira, né? E quando o carro vai com uma lanternagem, que é no caso de uma lanternagem, e tem que fazer alguma restauração e alinhar, aí nós temos uma dificuldade que nós temos que começar do zero novamente. E foi o que aconteceu na frente desse Opala. Ele tá com a parte do painel frontal abaixo ali, abaixo da grade, né, que não dá alinhamento devido à primeira lanternagem que foi feita, né? E nisso a grade ela não encaixa nos seus devidos quadros, né? E como é a frente do carro,
E se tratando da frente do carro, que é o lugar de destaque do carro, que é a frente e a traseira, né? Ela tem que ser bem feita, né? Mas isso eu garanto para o senhor que vai ficar bom, porque o carro chegou aqui foi para esse trabalho, né? Foi para poder... E você vai fazer esse processo de correção desse desempenho lá, você vai tentar, você estava me falando, você vai cortar lá onde abaixo do farol, vai tentar levantar novamente, se não der você vai ter que emendar mais uma chapa. Eu vou tentar uma opção, né? Tentar cortar, fazer um corte, tentar levantar ela para ela chegar ao nível de dar alinhamento com a grade na parte de baixo. Ok. E se no caso essa alternativa não der certo, aí eu vou partir para a segunda opção, que vou ter que fazer um pedaço de chapa igual o original que está lá, uma obra de funilaria, para poder colocar a topadinha na grade alinhadinha e novamente começar um serviço de solda novamente para poder deixar a frente alinhada. Ótimo. Eu vi que nesse processo de pintura e lanternagem desse carro, às vezes as pessoas elas vão para uma lanternagem, vão tentar fazer um serviço no carro e às vezes, a maioria das vezes é ludibriada. Você sabe disso que eu estou falando, Anderson. Às vezes chega numa oficina, não tem uma estrutura para poder fazer um processo de restauração, porque existe uma diferença muito grande entre restauração e pintura e lanternagem. Hoje, para você fazer uma restauração num carro, você precisa desmontar esse carro todo, desmontar todo o processo de suspensão desse carro, colocar esse carro em cima de um elevador, fazer esse carro por baixo, ou então colocar esse carro no espeto, virar esse carro, fazer ele totalmente por baixo. Esse processo que nós estamos fazendo, claro que o Anderson está fazendo um processo de modificação de lanternagem na frente, ele está desenhando, vai chegar, se precisar vai desenhar as peças de lataria, mas eu queria te mostrar, fazer um close nesse carro, porque o Anderson ele fez um desenho muito bacana naquilo que nós chamamos do alinhamento estrutural do carro. O Opala ele tem a sua linha de alinhamento, o seu vinco de alinhamento, melhor dizendo. E na maioria das vezes as pessoas fazem esse processo de restauração e deixa esse vinco de alinhamento totalmente torto, porta fora de nível com traseira, porta fora de nível com paralama. E o Anderson fez um trabalho bem legal. A gente queria falar um pouquinho mais disso aqui com o Anderson. Esse processo seu de alinhamento, de vinco nesse Opala, como é que foi esse processo de alinhamento de vinco nesse Opala, Anderson? Como é que você faz esse trabalho? Primeiro, o que acontece? Porque o carro, para nós podermos alinharmos um paralama com uma porta e uma lateral, nós primeiramente temos que olhar, né, a parte da dobradiça da porta, se não há folga nos pinos, né, que se tratando do Opala é pino, a dobradiça é em pino, né, como o senhor fala, né, e o senhor trabalha, né, com essa linha da GM, principalmente Opalas antigos, você sabe que ela é utilizada pino nas dobradiças. Então nós alinhamos a porta, e o principal para que o carro ele venha ter valor e venha vir como um carro que tem uma boa estrutura, não é simplesmente a cor da tinta, não é simplesmente o brilho, mas sim o alinhamento dos vincos, porque o alinhamento dos vincos é que vai mostrar que o Opala é um Opala inteiro, que ele tem um carro bem feito, né? Que foi um carro bem feito, não ficou com os vincos tortos, né? Exatamente, isso é muito importante, né? Do veículo intacto, e se for preciso, se estiver torto, se tiver alguma deficiência de solda, nós temos que fazer novamente para que possa voltar a ser o que era antes, para que o carro possa, né, conservar o seu valor. Esse trabalho de recuperação desses vincos, você usa uma fita, você faz o taqueamento, eu vi que você faz um pouco diferente de alguns lanterneiros que anteriormente eu tive experiência com eles. Alguns lanterneiros vêm, simplesmente coloca a fita, tenta taquear. Eu vi que você tem um processo um pouco diferente. Me fala um pouquinho desse processo seu aí. No caso é o seguinte, eu quase não uso fita para poder fazer vinho. Eu vi que você coloca um prime no fundo e tal. Eu jogo prime, né, e utilizo o tapo. Né? Então utilizo o tapo e nesse assim também um pouco da visão também. Não adianta só passar fita. Às vezes a pessoa passa fita,
Mas se a lata estiver ondulada, vai ficar fundo o local, senão ele vai ter que dar muita massa. Então primeiro ele tem que rebater as latas acima do vinco, rebater a lata que está acima do vinco, tanto a parte de cima como a parte de baixo do vinco e a parte de cima do vinco, para que ela volte para o seu nível, e depois ele vai fazer o vinco com pouca massa, que ele não pode fazer com massa demais, porque o que acontece? Senão ele não consegue alinhar, porque a massa, quando você está cortando, ela tem facilidade de qualquer lixadinha a mais ou a menos, ela baixar ou aumentar, e a pessoa fica dando massa, voltando massa, tirando. E no final do acabamento, aí sim, eu passo a fita, mas não aplico massa. Entendi. Eu passo a fita e aplico um prime de várias mãos e faço o vinco só no prime, porque depois que eu tiro a fita, eu não vou precisar mais estar lixando, porque senão, para não ter um problema de desbastar demais e o vinco ficar torto. Eu estou tendo a experiência de ser o terceiro carro que eu vou fazer agora com o nosso amigo Anderson. Ele vai fazer agora um Opala SS80 para mim, assim que ele estiver terminando esse Opala SS79. E ele fez um Opala SS78 para mim também. Esse Opala 78 que ele fez para mim, eu fiquei impressionado. Como eu já tenho algumas experiências em outras oficinas, a gente costuma ver as pessoas fazerem um vinco, coloca a fita, aquela coisa toda. Pela experiência profissional que ele tem, pelos anos que ele tem de lanternagem, de pintura, eu fiquei um pouco abismado em ver ele fazer esse vinco do carro nesse primeiro processo, somente igual ele falou, no olhômetro. Na segunda etapa ele coloca a fita, aplica o prime e faz o conserto. Vocês vão ver, eu vou tentar depois focalizar aqui para vocês verem o vinco desse carro, como é que ficou. Perfeito, como se o carro tivesse saído de fábrica mesmo. Então, Anderson, eu quero te parabenizar por esse trabalho. Nós vamos dar sequência nesse vídeo e em outros vídeos aí. Eu gostaria de mostrar, vou mostrar esse carro depois de pronto, para que o pessoal possa ver. Vou deixar o seu e-mail também aqui no link aqui, para que as pessoas possam entrar em contato com você, você possa tirar as dúvidas que eles tiverem, ou se alguém de Brasília quiser trazer um carro para você aqui, para você poder estar desenvolvendo o seu trabalho. Gostaria de agradecer por essa matéria e que você nos acompanhe aí, que nos próximos 15 dias eu estarei trazendo um Opala SS80 e eu quero que vocês acompanhem comigo todo esse processo. Nós vamos desmontar esse carro, nós vamos trazer ele para cá, o Anderson vai fazer todo o processo de pintura e lanternagem e eu quero participar com você desse passo a passo também. E outra coisa que eu gostaria de falar, de lembrar, infelizmente nós não temos as fotos anteriores desse carro quando ele chegou aqui, né? Ele está amarelo, isso aqui é a primeira mão, né? Vocês vão ver no decorrer da gravação. Ele está com a primeira mão de tinta para uma última correção. E o que acontece? Mas o próximo que o senhor trouxer, nós vamos tirar a foto anterior, né, para ver a situação do carro quando chega aqui, para apresentar o carro depois do carro pronto. Isso. Né? Para que a pessoa que vai, né, ver esse vídeo, que vai ver esse trabalho, ele vê que não é apenas um carro que nós estamos comentando sobre ele, mas um carro que nós estamos pegando do início e indo até o fim. É válido isso aí, gente. Obrigado, conto com vocês. Lembrando que nós estamos nas redes sociais. Quero te relembrar novamente o nosso Instagram, @Fábrica de Opalas. Siga lá o nosso Instagram. Você pode também estar dando a sua opinião lá no nosso Instagram, no direct, manda a sua mensagem para nós. Nós estamos no Twitter, @Fábrica de Opalas. Estamos no TikTok também, @Fábrica de Opalas. E aqui no YouTube, não esqueça de acionar o sininho para que você possa acompanhar os nossos vídeos e se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like, mande seu joinha para nós, contamos com você. Lembrando que a sua história faz parte da nossa história e você pode mandar também a sua história, histórias como a minha, como a sua. Nós queremos ouvir a sua história. Mande para nós no nosso e-mail, no fabricadeopalas@gmail.com. Contamos com você. Um grande abraço, até o próximo vídeo.